Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos tratar aqui dentro desse módulo 2, nesse módulo de transição, a gente está saindo da construção de uma mentalidade, solidificando essa mentalidade, encaminhando para a aplicação do método. Eu preciso te passar nesse módulo quais são os bloqueios que existem na oração. O que seriam esses bloqueios propriamente ditos? São barreiras que nós construímos por falta de alguns elementos ou por algumas percepções equivocadas atribuídos à oração. Eu preciso lembrar você que a oração ela precisa se tornar o teu prazer. A oração ela não pode ser o teu checklist apenas. Oração ela não pode ser apenas a tua lista de pedidos ou o teu banco de horas onde você está ali pagando um ponto para estar com Deus. A tua oração ela precisa ser desenvolvida dentro de uma mentalidade de relacionamento. E dentro desse relacionamento, é óbvio, nós elencamos aqui alguns bloqueios, existem várias barreiras que podem ser constituídas. Eu posso até citar algumas aqui. O próprio Satanás, o nosso adversário, o diabo, ele vai na contramão da nossa oração, ele se opõe à nossa oração. Existem barreiras, infelizmente, de inveja, pessoas que não querem que a nossa oração seja cumprida, pessoas que não querem que a gente ore. Existem outros bloqueios também, como distração. Mas eu trouxe alguns elementos aqui que eles tocam na base. À medida que a gente consegue preencher esses elementos, a gente consegue romper esses bloqueios e eles conseguem romper esses bloqueios de forma muito generalista. Quando esses bloqueios eles são rompidos, não existem outros fatores periféricos que estão à margem da oração que vão conseguir surtir efeito e nos impedir de orar. O primeiro bloqueio eu quero tratar aqui com vocês é o elemento essencial para a oração. A gente falou sobre os pilares, a gente falou sobre persistência, a gente falou sobre humildade, a gente falou sobre a presença do Espírito Santo, a gente falou sobre elementos, ferramentas que nos engatilham para a persistência. Então, a questão de você ter um objetivo, de você ter um planejamento, a questão de você ter um hábito, isso tudo são ferramentas que a gente pode utilizar dentro da oração. Mas, ao lado dos pilares, tanto quanto a oração no teu coração e a oração como um instrumento de participação do Espírito Santo, eu preciso te dizer que a falta de fé é um dos principais bloqueadores de oração. Toda pessoa que ora sem fé, ela está fazendo oração inútil. Toda pessoa que ora, clama e ela não tem fé na sua substância essencial da oração, ela não consegue atingir o resultado pretendido, ela não consegue atingir o resultado almejado ali dentro daquela oração. Eu não quero ser também um professor de oração resultadista, tá? Tipo, você só precisa ter fé para ter aquilo que você está pedindo. Não é apenas isso. E eu quero começar, inclusive, de trás para frente. Aqui eu coloquei numa ordem cronológica, com muitas aspas, tá? Uma ordem de sequência como está na Bíblia. Mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia na sua casa, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele vai estar escrito o seguinte. Você pode pausar o vídeo agora, abrir, ler, grifar, fazer a sua anotação, tá? Depois você pausa o vídeo. Pausou? Despausou? Vamos lá. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade que Deus opera o impossível? Mas Deus só opera o impossível para aquele que crê. Se tu creres, tudo é possível ao que crê. Isso está lá escrito em Lucas, lá nos primeiros capítulos. Vai estar dizendo, se tu crê, tudo é possível ao que crê. Para Deus, nada é impossível. Melhor dizendo, tá? Até troquei aqui os codinomes. Só que esse impossível aqui, que o escritor anônimo aos Hebreus ele está dizendo, é o impossível que é impossível mesmo. Você não consegue mudar essa realidade, porque a substância que muda a realidade do impossível para o possível é a fé. Ora, sem fé, você não consegue nem agradar a Deus e nem tirar a impossibilidade de agradá-lo.
Então, o primeiro ponto da oração como fonte do teu relacionamento com Deus, se você não tem fé, isso acaba te bloqueando. E eu quero falar não apenas da escassez da fé. A Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não tem fé antes de exercer a fé. Você exerce a fé e tem como resultado a fé. É meio estranho isso que eu vou te dizer. Mas se você não se aplica às 3 disciplinas espirituais, eu não sei se você está lembrado de uma pirâmide, lembrado de uma pirâmide que a gente fez falando sobre oração, jejum e palavra. E aí a gente colocou a relação dessas 3 disciplinas para a sobrevivência espiritual de qualquer pessoa. O exercício da fé, ele vai se elementar aqui e aqui. E é óbvio, aqui você tem um exercício da fé, mas a nutrição da fé você só pode ter aqui. Aqui eu vou botar um N de nutrição, tá? Eu vou estar aqui colocando aqui nutrição. Dá pra ver aí, tranquilo aí, cinegrafista? Tá dando pra ver aqui, nutrição? Pronto. Aqui tá nutrição. Aqui você tem exercício de fé. É óbvio que a oração, ela vai edificar a tua fé. Isso é um fato. É óbvio que o jejum, ele mortifica a tua carne, te deixa mais sensível ao espírito, logo fortalece a tua fé. Só que a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é ouvir e ouvir a palavra de Deus? Você ouve, você mastiga aquilo, rumina aquilo, você medita naquilo. É ouvir e ouvir. É você ter uma audiência ativa. É você pegar aquilo ali e degustar com seus ouvidos ou degustar com seus olhos, seja lá como for, aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo dito. Então, a palavra, você precisa estar sempre meditando. É por isso que a gente está te dando algumas ferramentas aqui. Lá no nosso primeiro módulo, a gente trabalhou sobre a última aula da gente, sobre referências bíblicas. E eu te recomendei para que você começasse a meditar sobre oração na palavra, porque você fundamenta a tua fé na palavra e você exerce a tua fé na oração, tá? Então, a falta de fé é um impeditivo da tua oração propriamente dita. E os resultados da oração, ainda mais, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 21, versículo 22, tudo que pedirdes em meu nome, Jesus falando, tudo que pedirdes em meu nome, vírgula, crendo, fechou vírgula, recebereis. Você precisa não apenas utilizar o nome de Jesus como amuleto de fé. Utilizei o nome de Jesus, pronto, já está resolvido ali a situação, acabou. Não. É tudo que você pedir em oração, no nome de Jesus, crendo, aí sim você vai receber. Logo, a falta de fé é um impeditivo da oração por completo, por isso que ele foi um dos primeiros aqui. Da oração por completo e dos resultados que podem ser atingidos através da oração. Ele anula a oração e ele anula os resultados. Esse segundo ponto, ele é muito pouco debatido na Bíblia, na igreja, nos conclaves teológicos. Mas você sabia que se você não der frutos, a tua oração fica bloqueada? Isso é doido, cara. Uma árvore frutífera, ela foi alvejada com a maldição do próprio Jesus. Jesus tá passando, ele vê uma figueira cheia de folhas. Ele vai nessa figueira para colher figos, para comer, porque estava com fome. E quando ele chega lá, não encontra o fruto, ele amaldiçoa a figueira e diz, nunca mais alguém comerá algum fruto de ti. E a Bíblia vai dizer que na manhã seguinte, aquela árvore estava seca desde a raiz. Sem fruto, você não consegue atingir. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, tá? No livro de João, capítulo 15, versículo 16. E aqui, qual é a relação entre eu dar fruto e a minha oração? Tem algum texto na Bíblia que diz que se eu não der fruto, a minha oração não vai ser ouvida? Tem algum texto que está dizendo lá, isso aí, pastor, que você está afirmando, será que o que o senhor está falando não é uma interpretação elástica? Não é uma interpretação um pouco fantasiosa? O senhor não está querendo gerar um malabarismo interpretativo, não? Vamos para o que está escrito na Bíblia. É sempre bom a gente fundamentar. Por quê?
Tem muita gente que está fazendo esse curso, mas ele está pensando só na oração. Perceba que a gente está falando de oração aqui o tempo todo, é óbvio. Só que a gente não atacou a oração propriamente dita. A gente está atacando fatores que interferem na tua oração. E às vezes você encara a oração como dificuldade, só que a dificuldade não é a oração. A dificuldade é a mentalidade, a dificuldade é a falta de planejamento, a dificuldade é a falta dos pilares, a dificuldade é ter uma fé muito mais solidificada. E agora eu vou tocar em uma outra dificuldade que serve como bloqueio. Olha só, João capítulo 15, versículo 16. Já até anotei aqui, tá? João capítulo 15, versículo 16, está dizendo assim, ó. Não fostes vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Aí olha o que vai dizer no finalzinho que Jesus vai falar. A fim de que, para que tudo quanto vocês pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Ou seja, esse a fim de que ele está dizendo o seguinte, olha, primeiro você faz isso para que possa acontecer isso. Então, primeiro você vai dar fruto, você dá fruto, esses frutos precisam permanecer para que possa gerar um resultado. E qual é esse resultado? Tudo quanto você pedir em nome de Jesus, você possa receber. Tudo que você pede ao Pai, em nome de Jesus, você possa receber. Então, se a pessoa não dá fruto, ou se ela dá fruto, mas não é um fruto permanente, logo, esse fruto que não permaneceu, ele vai funcionar como um impeditivo para que você peça ao Pai. Você pode até pedir ao Pai, mas o Pai conceder, ele precisa primeiro avaliar o fruto. Eu preciso te trazer também a seguinte perspectiva. Em Gálatas, eu sei que isso aqui está parecendo um S. Isso aqui está muito um S. Só que é um 5, tá? Isso aqui é um 5. Não parece, mas é. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu preciso entrar pela porta nessa questão de escrever no quadro. Eu quero pedir perdão, tá? Pela letra aí, mas eu acredito que esteja legível, pelo menos. Eu peço sempre uma avaliação aqui e a cinegrafista já deu ok. Disse, não, pastor, tá tudo ok, tá tudo certinho. Então, estou debaixo da palavra da mulher de Deus aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há bloqueio, não há barreira, não há objeção. Uma pessoa que... Dificilmente uma pessoa que é cheia do Espírito, quando eu falo cheia do Espírito, eu não me refiro aos dons ou às manifestações, ainda que seja válido, tá? Ainda que sejam válidos. Mas o fruto, uma pessoa que é cheia do Espírito, eu me atrelo aos frutos, ao fruto do Espírito. Por quê? Os dons, eu vou fazer uma observação aqui, espero que você já tenha anotado essa parte aqui. Os dons, a gente vai voltar de novo para a cruz. O que é que o Espírito faz? O Espírito trabalha nos dando dons e o Espírito trabalha nos dando frutos. Ou melhor dizendo, fruto, né? Como está ali na Bíblia, está escrito fruto. E aqui a gente tem algo interessante, porque os dons, eles precisam, tanto os dons quanto o fruto, ele vai ser exercido em favor de outrem. Então, se você tem amor, você vai exercer esse amor ao outro. A bondade, você exerce a bondade ao outro, você conclui obras ao outro. A benignidade, você é alguém benigno para com o outro. Uma pessoa que tem domínio próprio, isso aí ela fala na questão aqui, já tem um fator individual, subjetivo e objetivo. Você precisa ter domínio próprio consigo mesmo para ter controle sobre a sua autonomia, a autonomia da sua vontade, das suas emoções, das suas razões. E você vai precisar exercer domínio próprio para o outro também. Tem pessoas que nos tiram do sério, nos irritam. No carro você precisa ter domínio próprio.
Na igreja você precisa ter domínio próprio, na vida você precisa ter domínio próprio. Os dons também são exercidos ao outro. Engraçado, você nunca vai ver uma árvore comendo o próprio fruto que ela dá. Porque o fruto que ela dá é para benefício do ecossistema que ela está inserida. Ou para a terra, ou para o ser humano, ou para um animal. Ela beneficia a outro. Os dons, da mesma forma, eles são exercidos em prol do outro. O dom de cura, o dom de línguas, o dom de profecia, isso tudo é para edificação dos santos. Só que tem uma questão de impressionar. Eu vou usar, eu não sei se isso é um neologismo, tá? Impressionabilidade. Eu não sei se isso é um neologismo, mas se for, me permita fazer um neologismo. O fruto é algo que é do Espírito e ele se refere a um valor vertical, porque se você tiver muito dom e não tiver nenhum fruto, você não vai para o céu. Se você, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu aconteci, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que eu nunca tive intimidade, eu nunca tive comunhão com vocês. Será que esse texto lembra alguma coisa? Eu nunca tive comunhão com vocês, eu nunca tive relacionamento com vocês. O fruto, ele tem um valor vertical. Os dons, ele tem uma impressionabilidade horizontal. Então, o fruto é o teu caráter. Eu vou com muitas aspas aqui, tá? Eu sei que Deus é onisciente, mas o fruto, ele impressiona a Deus. Ouça de uma forma poética isso aqui que eu tô falando, tá? Ouça da melhor forma possível. Deus se agrada de pessoas que dão frutos. Quando Deus olha para Jó, por exemplo, vixe, meu servo Jó, a Bíblia não vai dizer que Deus vai falar dos dons de Jó, não vai falar das posses de Jó. Deus fala do caráter de Jó, do fruto que Jó tinha, que já podemos aqui conectar com o fruto do Espírito. Então, o que chama a atenção de Deus não é aquilo que você tem como dom, é aquilo que você tem como fruto. Então, o fruto, ele tem uma impressionabilidade vertical. Os dons, contrário, talvez, não sei se Deus se surpreende com o dom de alguém. Ele é todo poderoso. Eu não acredito muito que Deus, nossa, ele curou alguém. Acho que não, ele não. Mas aqui fica o acho, colocar o acho bem alto aqui, porque é algo subjetivo do professor que vos fala. Só que os dons, eles com certeza impressionam aos homens, então ele tem um valor horizontal. Será que isso aqui lembra de novo alguma coisa? Lembra de novo alguma coisa? Lembra o quê? A cruz. No exercício do dom, no exercício do fruto, tudo lembra a cruz. Lembra da tua oração? A tua oração, ela volta para a cruz. O evangelho, por completo, ele aponta para a cruz. Aquele que quiser me seguir, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu falo isso porque no exercício do fruto, quando você não tem fruto, a tua oração ela fica impedida. E por que ela fica impedida? É só porque Deus está querendo ser malvado com você? Não, é porque uma pessoa que não dá fruto, uma árvore que não dá fruto, ela é uma árvore que não vai para a cruz. Ela é uma pessoa que não vai para a cruz, porque o fruto é a cruz. Você precisa exercer a cruz todos os dias para dar fruto. A Bíblia vai dizer que até o teu caráter, você é identificado pelo fruto que você dá. Uma árvore boa, a Bíblia diz, não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. Você é reconhecido pelos frutos, você é reconhecida pelos frutos que você dá. Logo, a falta de fruto, eu posso até botar aqui, já que a falta de frutos, ela é um impeditivo para a tua oração. E agora, esse terceiro tópico é um tópico extremamente sensível. Porque a gente perde muito na oração e pensa é você colocar a oração apenas como a tua lista de pedidos. A Bíblia vai dizer que em Efésios que o apóstolo Paulo ele incentiva os irmãos que sejam perseverantes, que estejam orando, que eles estejam engajados na disciplina com toda oração e súplica. Oração e súplica. Súplica não é oração. Oração e súplica são duas coisas distintas aqui. Elas podem ser comunicáveis perfeitamente, elas são harmônicas? São, mas elas são independentes entre si.
oração e súplica. Porque a oração é o relacionamento. Você pode colocar súplica dentro da oração? Pode, mas isso é algo que a gente vai falar lá no terceiro módulo, tá? Mas aqui, por que oração tem sido um impeditivo para boa parte da igreja brasileira? Porque a gente encara oração como a nossa lista de pedidos. A maioria das vezes a gente vai para oração quando tá dando tudo errado. A maioria das vezes a gente vai para oração quando as coisas já não estão... A gente esgota todos os recursos. Aquele lance da mulher do fluxo de sangue. Deu muito certo para ela, graças a Deus. Mas ela precisou sucumbir na mão de médicos para depois, gastando todos os seus haveres nos recursos da terra, para depois ir para o recurso do céu. Professor, é errado eu ir para médico? É errado eu utilizar recursos da terra? Não. Pegue uma linguagem simbólica nisso aqui. Há um entendimento simbólico nisso aqui. Enquanto para Jairo, que era um homem dotado de finanças, ele vai para Jesus e tem Jesus como seu principal recurso, como seu primeiro recurso, haverá aqueles que vai ter Jesus como último recurso, que é o caso da mulher do fluxo de sangue. E como é que essa mulher chega até Jesus? Debaixo de muito esforço, mas é muito cansativo. Ela atingiu o objetivo, atingiu. Você que gastou tudo na sua vida, você que já tentou de todas as coisas. Professor, você está me dizendo que agora se orar não vai adiantar? Não, estou dizendo isso não. Estou dizendo que vai adiantar, vai gerar resultado, vai. Mas na maioria das vezes você vai ter oração como algo cansativo porque não é o seu primeiro recurso. A tua energia já foi gasta em todas as outras coisas para depois você ir para o primeiro recurso, aquilo que deveria ser o primeiro recurso, que é Jesus. Quando Jairo vai para Jesus, Jairo não vai definhando. Jairo não vai morrendo, Jairo vai inteiro. E eu posso te dizer mais, Jairo vai para Jesus e Jairo volta para casa de mãos dadas com Jesus. A mulher do fluxo de sangue pode até tocar em Jesus, pode ter virtude de Jesus, pode alcançar a cura de Jesus, mas não leva Jesus para casa. O objetivo da oração não é apenas você ter aquilo que você almeja daqui da terra, não é apenas você ter a cura, não é apenas você ter a libertação, não é apenas você ter a restauração da sua família, a sua restituição financeira. O objetivo da oração é levar Jesus para casa, é ter um relacionamento com Ele. E essa falta de percepção ou percepção equivocada nos faz negligenciar algumas coisas. Por exemplo, a gente tem dificuldade de entender que a oração é fonte de relacionamento. A gente tem dificuldade. As pessoas me pedem oração, na maioria esmagadora das vezes, não por causa do relacionamento. E eu posso ser sincero, muito sincero, eu vou ser sincero aqui, na maioria das vezes não existe relacionamento. O que a pessoa está pedindo ali na oração, ela está pedindo apenas porque ela precisa de alguma coisa, ela precisa de algum resultado. E assim, a duras penas eu tenho que te dizer isso, porque grandes e inúmeros foram os casos que eu tive que tomar conta de pessoas que quando estavam com problemas, estavam ali crentes, estavam ali orando, me ajude em oração, vamos acordar de madrugada para orar, e vamos acordar cedo para orar, e vamos para o culto, e vamos jejuar, e vamos buscar. E quando recebeu aquilo que precisava, aquilo que estava querendo, a pessoa desviou, porque ela tinha a necessidade, mas não tinha a percepção de relacionamento. Aqui também eu preciso te dizer algo muito necessário. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 3, que nós vamos pedir, que nós pedimos, mas nós não recebemos, porque nós pedimos mal, porque pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Quando na oração a coisa mais importante são as suas vontades, quando na oração a coisa mais importante é aquilo que você está precisando, você vai pedir e você não vai receber. Logo, essa falta de percepção se torna um bloqueio na tua oração. São fatores que impedem o resultado da tua oração, que impedem você desfrutar do real valor da tua oração. As pessoas, tem gente que vai orar e o problema é o Deus. Deus, o Pai, ele é apenas um recurso para chegar até a solução do problema, porque o foco principal é o problema. Eu não estou aqui querendo diminuir o valor
da súplica, do clamor. Eu não quero aqui dizer que é errado você clamar quando está desesperado. A Bíblia está recheada de casos assim, de gente que estava precisando de uma solução, precisando de uma cura, precisando de um milagre, e foi lá e clamou, e quando clamou, Deus foi lá, honrou a fé da pessoa, Deus foi lá e curou, restaurou, abriu o mar, Deus falou, Deus cumpriu. Eu creio que Deus faz isso. Só que isso são episódios na Bíblia. Não dá para você viver o tempo todo precisando de um milagre. Não dá para você viver o tempo todo precisando resolver problemas e só valer a tua oração nisso. O curso aqui é vida de oração. Imagina se você precisar sempre de um problema para orar. Você não vai ter uma vida de oração, você vai precisar de uma vida de problemas. Então essa percepção ela precisa ser enraizada dentro de você. A razão de existir desse curso, por que o nome desse módulo é falando sobre esse curso? Porque eu estou falando aqui de dores que são minhas. Aqui não se trata apenas de uma mentalidade. O objetivo desse curso é justamente lhe conscientizar. Me perdoe, com todo respeito eu quero falar isso com você, tá? Mas esse é o tapa na cara que a gente precisa hoje. A gente precisa tomar esse tapa na cara. A gente tem feito da oração um recurso não para atingir Deus, não para chegar a ter um relacionamento com Ele. A gente tem feito da oração um instrumento para os nossos próprios deleites. E Tiago vai dizer, olha, vocês vão pedir e não vão receber, porque vocês estão pedindo mal. E o que é que vai curar isso? O que é que aqui eu já apresentei como soluciona essa questão do bloqueio da fé. Naquela pirâmide aqui que a gente fez da oração, do jejum, da palavra. Então, se você se aplica às disciplinas espirituais, principalmente a palavra, você nutre a sua fé vem e você exercita a sua fé na oração e no jejum. Aqui nos frutos eu já te falei, à medida que você dá fruto, a tua oração ela tem um poder maior, ela tem uma força maior e você atinge resultados com isso. Como é que eu mudo a questão da minha percepção, a questão do equívoco dessa mentalidade que muitas vezes coloca a oração apenas como instrumento para atingir os meus deleites? É quando a gente gera um nível de alinhamento. Alinhamento. A gente vai trabalhar isso no nosso módulo 3, tá? De forma prática. Eu vou te ensinar, basicamente, como você pode trazer essa ferramenta daqui para a tua oração. Como é que você vai gerar esse tipo de valor que vai suprir tudo isso aqui. Toda essa percepção aqui, ela parte dessa questão do alinhamento. Por quê? Porque nós somos, por natureza, seres adâmicos. E todo ser adâmico, ele é uma criatura imatura. A imaturidade é exatamente a falta do alinhamento. E o que é alinhamento? Quando eu vou usar aqui, eu vou dar um spoiler, mas um exemplo de alinhamento na Bíblia em oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e que venha o teu reino. Que venha o teu reino. E que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feito no céu. Ou seja, alinhamento. Faça aqui na terra como é feito no céu. Não é faça no céu como eu quero aqui na terra. É faça na terra como é feito no céu. Gera um alinhamento. Faz uma harmonia. Pega tudo que está acontecendo aí no céu e faz cumprir aqui. Eu me submeto a essa mentalidade, eu me submeto a isso. Quando você corrige essa mentalidade, quando você descobre que aquilo que você precisa das mãos de Deus é infinitamente menos importante do que aquilo que você tem nele, ou seja, quando você tem a presença dele, quando você entende isso, aí sim acontece o que aconteceu com Ana, lá com Samuel e Eli. Quando Ana está orando, sempre pedindo filho, não acontece nada. Quando Ana se alinha ao céu e fala, olha, eu estou precisando de um filho, mas a sensibilidade espiritual me mostra que os céus precisam de um profeta. Então, eu entrego meu filho como oferta ao Senhor. E quando ela entrega como oferta ao Senhor, não é mais Ana que quer ter filho, é Deus que quer ter o profeta. E ele honra e ele cumpre. Isso tudo eu estou te passando porque a gente vai precisar desses elementos como base, como princípio. Tá? A gente vai ter outras aulas, próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de oração e eu preciso que você
Assista com muito cuidado, assista com muito zelo, com muito carinho. E nesse módulo eu quero que você desfrute disso, pega todas essas referências, estuda, anota, fundamenta isso na tua oração. Enquanto você ainda não aplica o método, ora pedindo a isso, Deus me ajuda na minha falta de fé, na minha falta de fruto, na minha falta de percepção, me ajuda nisso. Porque eu quero ter a minha mentalidade, o meu fundamento, os meus princípios sarados no Senhor, com os meus valores corrigidos e alinhados aos céus. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Deus te abençoe.